Olá, amigos! Vocês estão no canal Segredos Soviéticos. Hoje vou contar a vocês 5 segredos assustadores e secretos da União Soviética, sobre os quais vocês nunca ouviram falar. Mas antes de começar o vídeo, quero lembrar a vocês que somos youtubers iniciantes e qualquer interação de vocês em nosso canal ajuda muito na promoção e desenvolvimento do canal. Por isso, com apenas alguns cliques, vocês podem nos ajudar. Tudo o que precisam fazer é deixar qualquer comentário. E se vocês realmente gostarem, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Vamos lá! Acidente de KYSHTYM, 1957. Tantos segredos quanto a União Soviética guardava, parecia que não havia em nenhum outro país do mundo. A cortina de ferro escondia tudo que não combinava com a bela propaganda soviética. O mundo só soube da terrível catástrofe nuclear que ocorreu na União Soviética em 1957 depois de 30 anos. A tragédia aconteceu no sul da Rússia, perto da cidade de KYSHTYM. O acidente ocorreu devido à explosão de um tanque que armazenava resíduos radioativos. Este tanque tinha a forma de um cilindro, era feito de aço inoxidável e estava coberto de concreto. Foi projetado de forma que, em caso de quebra e necessidade de reparo, fosse impossível se aproximar dele. Provavelmente, porque não havia dúvidas sobre a resistência da construção. No final de setembro, o sistema de refrigeração falhou, ninguém se preocupou em consertá-lo e simplesmente o desligaram. Alguns dias depois, houve uma explosão no depósito de lixo nuclear. A explosão lançou resíduos radioativos a uma altura de 1,5 km, formando uma nuvem tóxica. Em apenas 12 horas, choveram resíduos radioativos em um raio de 350 quilômetros. Eles cobriram as regiões de Sverdlovsk, Tyumen e Chelyabinsk, afetando mais de 20.000 km². Como resultado do desastre, mais de 10.000 pessoas perderam suas casas, e cerca de 300.000 pessoas foram afetadas pela radiação. As agências de inteligência dos Estados Unidos souberam da tragédia nos anos 1960, mas com receio de uma reação negativa aos testes nucleares, não divulgaram esses dados. O mundo só ficou sabendo desse acidente em 1976, quando um imigrante soviético relatou isso à imprensa. Oficialmente, a União Soviética confirmou o acidente apenas alguns anos após o desastre em Chernobyl. Morte do cosmonauta desconhecido. A Guerra Fria entre a URSS e os Estados Unidos ditava as condições de primazia em todas as áreas da vida. A mesma posição era mantida na corrida espacial, onde a URSS e os Estados Unidos competiam para ver quem seria o primeiro a voar para o espaço. Todos os dados sobre pesquisas, desenvolvimentos e testes realizados foram estritamente classificados pela União Soviética, e muitos nomes de pilotos de teste, que se prepararam para voos espaciais ao longo de 30 anos, também foram mantidos em segredo. Isso aconteceu com Valentin Bondarenko, piloto de caça e membro do primeiro grupo de cosmonautas da URSS. Em 1960, ele foi selecionado para participar do treinamento para voos espaciais e ficou em quarto lugar na lista de pilotos cosmonautas. Infelizmente, ele nunca conseguiu realizar o voo. Ele passou pela preparação necessária para o voo espacial, incluindo um período de 10 dias em uma câmara barométrica, que envolvia solidão e silêncio. Durante um dos exames médicos, ele cometeu um erro que lhe custou a vida. Após a remoção dos sensores do corpo, ele limpou com álcool os locais onde os sensores estavam em contato com sua pele. Ele jogou fora a bola de algodão embebida em álcool, que caiu em uma espiral elétrica aquecida e pegou fogo. Como o ar dentro da câmara barométrica consistia quase todo em oxigênio, o fogo se espalhou instantaneamente por toda a câmara, e o traje de lã do piloto pegou fogo. Infelizmente, devido à grande diferença de pressão dentro e fora da câmara, as pessoas não conseguiram abrir rapidamente a câmara. Quando retiraram Valentin Bondarenko da câmara, ele ainda estava vivo, apesar dos 98% de queimaduras no corpo. Apesar dos esforços dos médicos, ele morreu 16 horas depois no hospital. Um ano depois, em 1961, ele foi postumamente condecorado com a Ordem da Estrela Vermelha. Ele deixou uma esposa e um filho pequeno. Todos os dados sobre Valentin Bondarenko foram mantidos em segredo até 1986, quando a história de sua morte foi publicada no jornal.
Tragédia de Katyn. Por muito tempo, a tragédia na floresta de Katyn foi mantida em segredo, e a comunidade mundial agia como se nada soubesse a respeito. Os horrores da execução em massa foram ocultados pela União Soviética, inclusive com a ajuda do Reino Unido e dos Estados Unidos. As relações entre a Polônia e a União Soviética sempre foram muito complexas. Em 1939, ocorreu a Quarta Partição da Polônia, e cerca de 500.000 de poloneses ficaram em cativeiro soviético, a maioria dos quais foi entregue às tropas alemãs pela União Soviética. Cerca de 40.000 poloneses acabaram nas prisões soviéticas. Em 1940, Lavrenti Beria relatou a Stalin que muitos ex-oficiais poloneses, espiões e nacionalistas estavam detidos nas prisões soviéticas. Assim, cerca de 25.000 poloneses, cujo passado desagradava aos caros camaradas, foram condenados à execução. Eles eram levados em grupos de 300.000 e 400 pessoas para a floresta de Katyn, onde eram fuzilados. O NKVD usava pistolas de fabricação alemã para as execuções. Mais tarde, esse fato foi utilizado no Tribunal de Nuremberg, onde a União Soviética tentou provar que os poloneses foram fuzilados pelos alemães durante a ocupação da URSS. A União Soviética manteve essa posição até a década de 1990. No entanto, os Estados Unidos e o Reino Unido sabiam de tudo. Ecrã Noplan. A corrida armamentista deu um impulso significativo para os desenvolvimentos de engenharia e design da União Soviética. Uma dessas inovações foi o ecrã Noplan. Na década de 1960, um satélite espião americano conseguiu fotografar um hidroavião soviético inacabado. Os americanos ficaram impressionados com as dimensões enormes da aeronave voadora, já que nada parecido existia nos Estados Unidos. Além disso, destacados engenheiros e especialistas americanos afirmaram que uma envergadura tão gigantesca nem permitiria que a aeronave decolasse. O tamanho não foi a única peculiaridade da aeronave. Seus motores estavam localizados muito perto do nariz. No entanto, os americanos nunca conseguiram desvendar o mistério dessa aeronave, até o colapso da União Soviética. O objeto secreto era o monstro marinho do Cáspio, um ecranoplan, uma espécie de veículo que combinava avião e navio, capaz de voar a apenas alguns metros acima da superfície da água. As pesquisas foram mantidas em segredo, e nem mesmo o nome da aeronave poderia ser mencionado. Enormes quantias de dinheiro foram alocadas para o projeto, pois esses ecranoplans deveriam ser muito úteis no futuro. Acredita-se que esse gigante poderia transportar centenas de soldados e dezenas de veículos de combate a uma velocidade de cerca de 500 km/h. O peso total da aeronave com carga poderia atingir 600 toneladas. Durante o primeiro voo, o chief designer Rostislav Alexeyev estava no comando. Testes, ajustes e modificações duraram 15 anos, e em 1980, durante um acidente, o ecranoplan foi destruído. Cidades que não existiam. Na União Soviética, existiam cidades que não eram marcadas em nenhum mapa. A existência delas era conhecida apenas pelos habitantes locais. Essas cidades obtinham seu status devido à presença de instalações estratégicas secretas. Um estranho não podia entrar em uma cidade assim devido à confidencialidade e rigoroso controle de acesso. Geralmente, essas cidades recebiam o nome do centro regional com a adição de um número, por exemplo, Penza 19. Tal confidencialidade ajudava a ocultar desastres, como no caso do desastre em Chelyabinsk 65. No entanto, viver em tal cidade também tinha suas vantagens, eram bem abastecidas, as lojas sempre tinham produtos em falta, e o nível de criminalidade nessas cidades era quase nulo. Conseguir emprego em uma cidade assim era muito difícil. Cada uma delas tinha suas peculiaridades. Por exemplo, em Zagorka 6 havia um laboratório virologia, Arzamas 16 produzia armas nucleares, Sverdlovsk 45 se dedicava ao enriquecimento de urânio. Mais tarde, algumas cidades permitiram que parentes e convidados visitassem, mas para isso, eles passavam por uma rigorosa verificação. De acordo com os dados disponíveis, havia 42 cidades fechadas na União Soviética, e até o momento, 15 delas ainda permanecem fechadas. Não deixe de comentar o que você pensa sobre isso. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de nos apoiar com um like.